Fala galera, tudo bem, sétimo ano? Eu sou o professor Rafael de Geografia. Estamos aí na página 87, na quinta semana. Esse é o vídeo de explicação do texto do conteúdo para o sétimo ano de Geografia, tá bom? E antes de mais nada, eu preciso da força de vocês para que possa estar ajudando o nosso canal nesse momento, tá? Muitos dos nossos vídeos têm circulado aí por grande parte de Minas Gerais, tá? Em várias cidades. Isso é muito importante, tá? Para mim, e que tento fazer desempenhar um bom trabalho aí, tento levar um pouco de conhecimento para vocês. Agradeço aos professores que têm assistido os meus vídeos e têm passado para suas turmas, tá bom? Então agradeço muito a esses professores e queria contar com vocês professores e vocês alunos para estar se inscrevendo no nosso canal, tudo bem? Deixando o seu like, deixando algum comentário bacana pra gente aí, tá bom? E no mais, bora lá, direto para as explicações. Hoje, na quinta semana aí do PET 2 de Geografia para o sétimo ano, a gente vai estar falando sobre pirâmides etárias. Para quem não sabe, pirâmide etária ainda está estudando sobre população, tá? Então vamos ver o que está falando aqui. Pirâmides etárias. A pirâmide etária é um gráfico que apresenta a distribuição da população por sexo e por faixas etárias, tá? A idade. Para melhor analisá-la, podemos dividi-la em três partes: base, corpo e topo. Então eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Só lembrando que a base, essa parte de baixo da pirâmide, a base é como se fosse o alicerce da pirâmide. Não é quando você vai construir a casa, a primeira coisa que você faz não é o alicerce. Então a base, né, são os jovens, as crianças de 0 a 14 anos, tá bom? O corpo da pirâmide, que é essa parte mais gordinha da pirâmide aqui, né, vai de 15 a 59 anos, que normalmente é a idade produtiva, é a idade em que as pessoas normalmente trabalham e recebem, né, seus salários ali, tá? Hoje, eu acredito que essa idade de 59 futuramente vai estar aumentando aí. E o topo da pirâmide são pessoas acima de 60 anos. Eu vou aumentar a imagem aqui, tá? Para a gente poder visualizar melhor essa pirâmide etária aqui. Vamos centralizar ela, ver se dá para aumentar mais um pouquinho. Aí deu para a gente ver aqui. Tá cortando um pedacinho, mas acredito que assim você vai entender um pouco melhor. Então, galera, quando a gente vai analisar uma pirâmide, você tem que entender o seguinte. Primeira coisa, você está vendo que tem duas cores? A cor azul está representando os homens. A cor, nesse caso aqui, vermelha, laranjada, poderia ser rosa, poderia ser qualquer cor que quisesse, né? Poderia ser um verde, poderia ser azul também, outra cor do outro lado, mas enfim. Esse lado de cá, normalmente o lado leste da pirâmide, né, representa as mulheres, tá bom? Aqui no meio da pirâmide, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, está mostrando a idade. Então vai de esse primeiro retângulo aqui, está mostrando de 0 a 4 anos, as mulheres e os homens. E você pode observar que são valores diferentes. As mulheres têm 7,4, os homens 7,5. Então, quando crianças, existem mais homens do que mulheres. Aí vem de 5 a 9, de 10 a 14, 15 a 19, né? E vai subindo, subindo. Aqui é de 55 a 59. Então até aqui é o corpo da pirâmide. Daqui para cima, de 60 a 64, já começa a valer como o topo da pirâmide, tá bom? E aí é interessante que quando a gente observou aqui embaixo, a gente viu que tinha mais homens do que mulheres. Né? Mas quando você chega ao topo, que você vai ver, de 60 a 64 anos, nós temos 3,2 homens e 3,7 mulheres. E aí, quanto mais a gente subir na pirâmide, a gente vai ver que tem mais mulheres do que homens. Acima de 80 anos, nós temos 1,2% da população, enquanto das mulheres já são 1,9%, galera. Tá? Então esses estudos populacionais são muito importantes. Primeiro, a coisa que você precisa saber. Se a pirâmide tem um formato de uma pirâmide certinha, um triângulo mesmo, pode saber que é um país que é muito mal desenvolvido. Quanto mais gordinha for a pirâmide, tá? Gordinha é bom, hein?
Quanto mais gordinho for a pirâmide, principalmente nessa parte do corpo para o topo, né, essa parte aqui de cima da pirâmide, significa que o país é mais desenvolvido e que tem mais pessoas vivendo por mais tempo. Tudo bem? Só para você entender. Quando o topo da pirâmide é muito fininho, quer dizer que as pessoas não estão vivendo muito, tá bom? Só para você entender um pouco como que a gente faz essa análise aí. E uma informação importante é que as mulheres têm vivido bem mais do que os homens. De média, a população feminina vive de média de 7 a 8 anos a mais do que os homens. E se isso é média, você vai ver que tem mulheres que vivem 3 anos a mais, 4 anos a mais, mas tem mulheres vivendo 9 anos, 10 anos, 14 anos a mais do que os homens. E por que isso? Porque as mulheres se preocupam mais com a saúde durante a vida. Elas se preocupam mais com o corpo, estão sempre se exercitando, tentando fazer uma academia, indo ao médico com mais regularidade. O homem está ali arrastando a perna e, não, eu não vou no médico, né? Sempre tem essas bobeiras o homem, né? Mas isso aí é só trazendo um pouco de informação o porquê que as mulheres vivem mais, tá? Então, reduzindo aqui, para a gente poder dar continuidade, tá? O formato de uma pirâmide permite verificar o perfil da população de um país. É o que eu falei agora mesmo. Se a pirâmide é bem mais gordinha, significa que o país é muito mais desenvolvido. Se ela tiver o formato de um triângulo certinho, ela é muito pouco desenvolvida. Quando a base da pirâmide é larga, quando a base que as crianças é muito larga, bem mais larga, isso aí é ruim também, tá, pessoal? Não é porque tem mais crianças que é ruim, não. É porque quer dizer que o índice de mortalidade está sendo muito alto, tá bom? Quando o topo da pirâmide é muito fino, quer dizer que o índice de longevidade, que é a expectativa de vida, a média de anos de vida que a população vive, está muito baixa. Então, quanto mais gordinha o topo ali, melhor, mais desenvolvido é aquele país. Então, quer dizer o quê? Que aquele país está oferecendo ali uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade tanto na educação, quanto na saúde, quanto na renda. Então, para lá tá tudo melhor, né? Só para a gente poder estar entendendo isso daí. Então, a pirâmide é feita de jovens, de crianças, aqui jovens e adultos até a idade de 15 a 59 anos e o topo de 60 anos acima, tá bom? Então vamos continuar. A análise da pirâmide brasileira nos permite destacar que a qualidade de vida melhorou nas últimas décadas, pois o número de idosos aumentou. Então, se o número de idosos de um país está aumentando, significa que a qualidade de vida naquele país está melhorando e que o IDH daquele país está melhorando também, tá? Em contrapartida, quanto mais idosos, o governo tem que se estruturar melhor, porque mais pessoas estarão recebendo aposentadoria e se o país não tem um preparo, governantes aí que fazem jus a seu cargo, né, que estão bem preparados, fazendo as coisas como deveria ser feito, há um problema financeiro aí no país, né? Mas é só para você entender um pouquinho aí do que como funciona, tá? Continuando. Olha aqui para vocês verem a diferença dessas três pirâmides aqui, tá? E essas três pirâmides está representando o Brasil, como diz o Gil, né? O Brasil, né? Em regiões diferentes, tá? Eu vou aumentar aqui para que você possa estar visualizando. Eu tô tentando aqui chegar pro lado, mas não deu certo. Vamos tentar aqui. Não deu para aumentar do jeito que eu pensei. Mas então vamos lá. O Brasil, aqui em 1950, aqui no meio, 1985 e agora em 2020. Olha a diferença. Aqui nós tínhamos a base bem mais larga e o topo muito estreito, num formato de triângulo mesmo. Então, em 1950, o Brasil era pouco desenvolvido. A qualidade de vida era bem inferior do que de hoje. Em 1985, a gente começa a observar uma diferença. A base já não está tão larga, mas ainda é maior, mas a gente vê que já começa a ter uma gordurinha, principalmente nessa região aqui do meio, que são as pessoas em idade produtiva, né?
E aí, nessa última pirâmide de 2020, a gente já vê uma pirâmide bem mais gordinha, em que a base está mais estreita, né? Nós temos uma população maior aqui e uma população vivendo mais na melhor idade, né? Quem é que não quer viver mais hoje em dia, né? Ninguém quer morrer cedo, né? Então, a evolução das pirâmides etárias mostram que o país deixou de ser jovem e que está envelhecendo num processo de transição demográfica. O levantamento e o conhecimento das faixas etárias da população auxilia o governo a planejar e executar políticas públicas para melhor atendimento da população. Então, o governo ele precisa aprender que o governo já desconta no salário das pessoas enquanto as pessoas estão trabalhando aqui na cidade produtiva. Já desconta os impostos. Então, nossos governantes precisam entender e aprender uma seguinte situação. Coisas que nós podemos ensinar para eles, que eles já deveriam saber. Ou fingem que não sabem, tá? Que é o seguinte... Como eles já descontam o salário de todas as pessoas ali, do INSS, esse tipo de coisa, esse dinheiro deveria servir para quando ele se aposentasse, não ter que tirar os direitos das pessoas, né? Só que o que ele faz? Esse dinheiro muitas vezes não é tão bem investido quanto deveria ser, né? E aí gera alguns problemas quando vai aumentando o número de aposentados na Previdência, algo que a gente tem visto aí o governo fazer. Mas enfim, espero que você tenha entendido, tá? Tentei explicar da maneira mais fácil, mais tranquila possível. Esse foi o nosso vídeo da 5ª semana de Geografia do 7º ano. Se você gostou, indica para 253 amigos. Calma aí. Tô brincando. Pode ser só uns 28 mesmo, tá? E, no mais, muito obrigado a você que faz parte da nossa comunidade geográfica e que tem orgulho de ser inscrito no nosso canal. Se você não é, se inscreve agora.